Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao mais um TD Cast, o segundo de 2026. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O tema desse episódio de hoje é muito legal. É um tema que está caindo um pouco em desuso, que é a questão da leitura de livros, né? Então a gente vai focar bastante em como desenvolver pessoas tendo livros como ponto de partida. E comigo aqui presente, a gente tem uma baita convidada, a Larissa Caldin, né? Eu começava antes, né, sempre apresentando, né, a pessoa que está vindo conversar com a gente. Mas eu mudei a forma de trabalhar agora, de fazer esse bate-papo ser mais fluido. Então, Larissa, por favor, se apresenta, diz quem você é, na fila do pão, da onde você vem, o que faz. Suas redes sociais também eu acho que é interessante você falar, caso o pessoal queira se conectar com você, né? Então, por favor, fique à vontade. Bom, obrigada, Gustavo, pelo convite. Imagina. Estou super feliz e contente de estar aqui hoje falando de um tema que muitas vezes a gente não fala na área de T&D, né? Me apresentando, então, eu sou Larissa Caldin, eu tenho uma formação aí em comunicação no geral, sou formada em letras pela Universidade de São Paulo, morei lá minha vida inteira em São Paulo. Legal. E tive toda a minha trajetória dentro de editoras, né? Então, fiquei 13 anos dentro de um grupo editorial em que eu pude desenvolver minhas duas maiores paixões, que são histórias e são pessoas. E eu falo que eu consegui aí recentemente unir as duas pontes, né, entre histórias e pessoas. Dentro desse grupo editorial, trabalhei em todas as áreas, desde aquisição de títulos, então identificando tendências, e mais recentemente trabalhei aí na parte de treinamento e desenvolvimento, tendo os livros como ponto de partida, que é um pouco do nosso bate-papo aí de hoje. Legal. E recentemente, agora, no começo de 2026, assumi novos desafios. Então, hoje, estou trabalhando com comunicação com outras empresas, com livros, também sem livros, né? Mas estão sempre trabalhando em como que a gente conta boas histórias. Que legal, que legal. Bom, eu sempre gosto de quebrar o gelo, né, do nosso podcast, e eu vou ter que fazer uma pergunta para você que eu faço para todo mundo, né? Se você fosse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Eu fiquei pensando bastante sobre essa pergunta. São tantas pessoas, né? Você vem ver uma lista, assim, gigantesca. E eu falo que eu mudo muito. Então, essa semana é uma. Semana que vem, se eu voltar aqui, vai ser outra já. Porque minhas obsessões, elas vão mudando aí. Mas hoje, eu tô bem, assim, obcecada pelo George Orwell. O George Orwell. Muito pela obra, né, e todos os livros que ele fez, mas principalmente pela parte que ele trabalhava a linguagem. Então eu comecei a estudar, eu fiz linguística, né, então comecei a estudar mais aí recentemente a questão da linguística e neurolinguística dentro do mercado corporativo. E eu vejo que ele era um cara à frente do seu tempo nessa questão. Não somente ali no 1974, em que ele fala, né, da questão da língua e como que a língua forma e molda nossos pensamentos, mas muito também de qual que é o papel do escritor, e aí eu falo muito qual que é o papel nosso como facilitador de treinamentos e desenvolvimentos através das palavras. Tem alguma dica para quem está escutando a gente com relação a ele, não? Ele tem um livro que chama, que na verdade é um ensaio, não chega a ser um livro, não são os livros ficcionais dele, que é o De Dentro da Baleia. De Dentro da Baleia. Que ele vai tecer muito sobre esse papel do escritor na formação do repertório de pensamento humano. Porque a partir do momento que a gente não tem o repertório de palavras, isso limita muito também o nosso repertório de pensamento. Então a palavra, ela forma, né? O signo, a palavra mesmo, ela forma a nossa cultura, ela forma o que a gente pensa. E é muito do que ele discorre no 1984 também, né? Que a partir do momento que se reduzem ali o repertório, que se reduz o repertório de palavras, se reduz também a possibilidade das pessoas pensarem e a censura e tudo mais. Que legal, Lari. Bom, então vamos começar do começo. Vamos. Como é que você entrou nesse mundo dos livros, desenvolvimento? Me conta um pouquinho da tua história. Eu comecei a história triste, pode contar a história triste? Só faz a pessoa chorar, né? Não. Bom, sempre, desde criança, né, sempre fui apaixonada por livros, então eu lembro, minha mãe conta, né, e eu lembro que eu lia muito Sherlock Holmes, essas séries, né, então sempre desde criança tive essa inclinação aí à literatura. A minha mãe conta que quando eu aprendi a ler, eu tinha sabe essas bíblias ilustradas, assim? E eu ficava revisando a bíblia. Então era Deus, eu colocava assinado, falava que era minúscula a letra, olha que absurdo, né? Então ela fala que desde criança eu já tinha essa inclinação ali a trabalhar com objetos livros. Mas, quando eu tinha 16 anos, que estava ali no final do ensino médio, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1. E já estava muito descontrolada, então eu tive uma série de complicações ali. E fiquei mais de um mês internada na UTI. E assim, espero que você nunca tenha visto. Um mês, porque já tava muito, né? Eu demorei muito pra descobrir. Me sentia mal, e sabe, adolescente que vai levando, assim.
E aí, foi quando eu fiquei nesse um mês, cheguei a ficar em coma, 7 dias e tudo mais, mas dentro da UTI você não podia levar nada. Não sei como é hoje, né? Mas na época não podia entrar nada, assim, porque podia entrar com bactéria, as pessoas estavam com a imunidade fragilizada. E a minha mãe, ela contrabandeava livros. E eu lembro que ela contrabandeava, passava alquinho lá e me trazia livros. E eu lia coisa de 2 por dia, sabe? É porque não tinha o que fazer, era um ambiente muito inóspito, né? E ali eu consegui ter uma chama pra lutar contra aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu conseguia sair daquele cenário um pouco, daquele ambiente tão hostil e me transportar. E a gente pode até falar de um estudo que comprova isso, depois que eu fui descobrir. Mas me transportar pra outras histórias. E nesse meio tempo eu falei, eu quero trabalhar com isso. E aí foi que eu optei por fazer letras. Inicialmente eu acreditava que eu ia trabalhar dando aula de literatura. Quando eu entrei em letras, né? Entrei com 17 anos, muito jovem. A minha mentalidade era trabalhar com literatura como professora. Mas aí quando eu fui fazer a licenciatura, eu vi, isso não é muito pra mim não. E logo no primeiro ano, entrei numa editora. Olha só. E daí foi. Então eu entrei numa editora pra trabalhar como estagiária editorial ainda. Larguei a licenciatura porque descobri que não ia dar aula, não era meu perfil. E aí me apaixonei por esse mundo editorial, me apaixonei muito inicialmente pela parte de aquisição. Então, identificar tendências, ir pra fora, buscar lá fora o que tinha de livro e trazer pro Brasil. Então, essa foi minha primeira grande área aí de trabalho. E fui conduzindo até que a gente chegou no momento em que a gente percebeu que o brasileiro lê cada vez menos, né? E eu tava dentro de um cenário já com 6, 7 anos de carreira e me deparei ali com as pesquisas de que o brasileiro não estava mais lendo. Essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Cada vez mais as pessoas estão lendo menos. Sim. Né? E eu acho que o Brasil é um dos países onde o índice de leituras de livros deve ser muito baixo. Sim. Então, você deve ter mais números para me contar, para ver se realmente eu estou certo ou estou errado com relação a isso, né? E eu acho que o pessoal que está escutando a gente, ou está vendo, também deve ter esse mesmo sentimento, né? E agora, com a vinda da internet, da mídia social cada vez mais forte, inteligência artificial que responde tudo que a pessoa pergunta, eu acho que isso está piorando, Sim. Né? Então, conta pra gente um pouquinho com relação a esse cenário dos números do Brasil hoje e para onde a gente está caminhando, sabe? O cenário é bem assustador, tá, gente? Existe uma pesquisa que ela é feita a cada 4 anos por um grande instituto de pesquisa brasileiro. A última vez foi em 2024. E foi que revelou os dados mais drásticos, assim. Pela primeira vez que essa pesquisa foi feita, existem mais não leitores autodeclarados no Brasil do que leitores. 53% da população brasileira se autodeclara como não leitor. E eu brinco, né? Autodeclaração. Imagina a quantidade desses 47% que mentiram ainda, né? Então esse número ainda é um pouco enviesado. Quando a gente olha para esses 47% de leitores, a gente tá falando de uma pessoa que leu parte de um livro, pode ser parte de um livro, durante um ano. Então, se a pessoa leu 70% de um livro, ela já tá considerada como leitora. Então, assim, mesmo dentro desses leitores, a gente vê que os números também são muito baixos. Isso representou, entre 2020 e 2024, que essa pesquisa foi feita, uma perda de 4,6 milhões de leitores para o país. É muita coisa. E dentro dos leitores, incluem 2 dos principais livros que as pessoas leem, que são a Bíblia e os livros didáticos. Inclui a Bíblia? Inclui a Bíblia e didáticos. É o livro mais lido no mundo, né? E didáticos, porque aí toda claro, criança, toda pessoa... a ler, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que esses dados, eles são bem, bem alarmantes. Quando a gente vai olhar as justificativas, essa pesquisa investiga também, né, as justificativas para não leitura. A gente vê falta de tempo, e eu acho que isso todo mundo pra tem mim, dito. isso é uma bengala, sei. Eu também acho, assim. Muitas vezes eu caio nessa justificativa. Eu falo, estou lendo menos porque estou com menos tempo. Mas, na verdade, eu acho que o nosso tempo está colonizado por outras questões, né? Então, a gente fica em redes sociais. Tem uma pesquisa que fizeram em 2025 que mostrou que o brasileiro está no 3º lugar que mais usa internet, que mais fica conectado. É coisa de 9 horas por dia. É claro que ali tá incluindo também trabalho e tudo mais. Mas é muito tempo. Então, na verdade, não é uma falta de tempo, né? É uma priorização do nosso tempo. Eu falo muito sobre isso. E a terceira justificativa é não gosto. E essa pra mim é a principal. Porque falta de tempo, não tenho paciência, tudo é treinável, né? Eu digo que a paciência é um músculo que tá atrofiado, mas que a gente pode treinar. Legal. Agora, não gostar, a gente tem que voltar lá atrás, né? E realmente treinar as pessoas, mostrar que o livro não precisa ser esse elemento chato, porque muitas vezes a gente coloca o livro num pedestal intelectual.
E isso afasta os livros das pessoas. Quando você fala livro, é tanto físico quanto digital, né? Isso, os dois formatos. Não, entendi. Porque o que eu sinto, né? Eu sinto que realmente as pessoas cada vez têm menos paciência para focar nas coisas. O livro físico hoje tá virando uma coisa quase que é coisa mais antiga, né? E aí tem o digital que o pessoal usa, Kindle, enfim, né? Para poder se desenvolver. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu vejo muito audiobook de livros, né? Isso hoje é uma tendência que cresce ou também esse formato o pessoal não está consumindo esse tipo de formato, sabe? Os audiolivros vêm crescendo muito no Brasil e muito devido ao consumo de podcasts que a gente tem aqui. Tem isso também. Então, as pessoas estão treinadas a escutar. É claro que é diferente, né, um livro, né, e toda a densidade que traz um livro de uma conversa, de um podcast, mas o brasileiro está cada vez mais treinado a usar. Então, grandes players entraram já no Brasil, por exemplo, a Audible com a Amazon. Existe aí, né, a fofoca dos bastidores, que Spotify vem também para entrar como audiolivros no Brasil, porque aí você junta duas tendências, né, o consumo de podcasts e a plataforma. Então, fica mais fácil ainda, porque a pessoa já tem Spotify, já paga ali. Então, existe ali todo um estudo de que vai crescer muito, está crescendo e que vai crescer muito. O digital cresceu muito uma época, mas deu uma estabilizada. Então, o físico ainda é superior, por mais que seja pouco, a compra de livros físicos ainda é superior à de livros digitais, mas eu aposto muito, muito no áudio, viu? E assim, muita gente me pergunta, e é igual? Gente, pensando assim, neurocientificamente, não é igual. A leitura da palavra, do símbolo, tipo assim, o que acontece no nosso cérebro não é igual, não tem como falar que é. Mas eu sempre falei, e isso entra muito em como eu trabalhei livros em T&D, que o mais importante ali, nesse primeiro momento em que a gente tá querendo mudar os dados, é a transmissão do conteúdo. A gente conseguir pegar esses conteúdos e conseguir disseminar, e conseguir transmitir, conseguir educar as pessoas. Independente do formato, né? Independente do formato. Então, se tá no livro físico, no digital ou no áudio, não importa, desde que a pessoa esteja consumindo e entendendo aquele conteúdo de fato. E isso é muito do que eu fiz dentro das empresas. Entendi. E aí tem um ponto, eu não sei quem que me falou isso alguma vez, né? Que a pessoa, ela lia o livro e escutava o audiobook ao mesmo tempo. É meio louco isso, doido, mas ela falou que isso era uma forma ótima para ela realmente absorver. Então ela ficava escutando e passando pelo livro enquanto a pessoa fazia a narração. E para ela isso foi um divisor de águas e ela conseguiu. Ela tinha muita dificuldade de acompanhar, memorizar, e isso ajudou ela bastante, cara. Já tinha visto alguma coisa assim, não? O que eu vi muito, né, também uma tendência que teve muito na Twitch, né, uma época, foi leitura guiada. Então, ficava uma pessoa lendo o livro e você acompanhando. É isso, né? É isso. É isso. E aí é uma forma de memorização e de conseguir absorver melhor aquele conteúdo. O que a gente vê acontecendo também é uma pessoa que compra nos 3 formatos. Isso eu acho muito curioso. Então, a pessoa ela vai comprar o mesmo livro físico, e aí ela tá na casa dela no sábado, ela vai abrir o físico, mas ela tá viajando, ela comprou também no Kindle. Ou em outra plataforma, eu tô fazendo propaganda. Também falei Kindle Ela comprou ali no digital. E aí, ela vai ler também durante a viagem. E ela tá no trânsito, ela tá na academia, ela vai colocar o áudio. Entendi. Então, a gente vê algumas pessoas também nessa questão mais híbrida ali dos formatos. Legal. Então, a gente falou de alguns formatos, né, para incentivar a pessoa a realmente terminar aquele livro, aquele conteúdo, né? Mas tem um que o pessoal gosta bastante, que são esses workshops, né? Então, me conta um pouquinho, você já trabalhou assim, as pessoas se reúnem para falar sobre o livro, como é que funciona? Foi isso, assim. Durante a pandemia, eu ainda trabalhava em editora num cenário muito formal e tradicional. Então, a gente vendia livros principalmente para livrarias, e a livraria lá vendia para o consumidor final. E aí, com a pandemia, todas as livrarias fecharam e basicamente meu negócio ia morrer, né? Porque como que eu ia... A gente até fazia venda de livros pelo site, por e-commerce próprio, mas era muito baixo ali a quantidade de vendas. E aí eu comecei a ver que as empresas estavam desesperadas para continuar treinando as pessoas, porque todo o processo ali, né? Um PDL que ela tinha estruturado presencialmente com coffee... Não, tudo acabou por terra, né? E as empresas, né, principalmente a área aí de T&D, tava, meu Deus, e agora? Como que a gente continua motivando, engajando e treinando essas pessoas? E eu lembro de uma primeira grande venda que a gente fez, que foi pra Volkswagen. E a Volkswagen comprou 1000 livros de uma vez para todos os colaboradores ali de uma área deles. A gente fez um processo logístico absurdo ali, de conseguir enviar pra casa deles, porque aí não era 1000 para um lugar, era 1000
1000 endereços diferentes. E eu pensei, tava na época das lives, né, tudo mais, eu falei, por que a gente não se reúne depois de um tempo pra falar nesse livro? Então, pra gente conseguir se juntar, pra não ficar nessa questão do isolamento. E a gente fez isso e foi incrível, assim, mudou muito a percepção da pessoa pelo livro. Porque eu digo muito que essa questão da empresa dar livros existe há muito tempo. Claro. A empresa dando no final do ano, ou dando em algum evento específico. Mas muitas vezes a pessoa pega o livro, coloca em casa e não faz absolutamente nada com ele. O que eu percebi ali durante a pandemia é que não bastava dar o objeto livro, era preciso trabalhar o conteúdo. Então era preciso aquilo ser estruturado dentro de treinamento e desenvolvimento. Ter um começo, um meio e um fim. E foi aí que a gente começou a ver, tá bom, e como que a gente pode fazer isso? O formato mais básico, né, e antigo é o Clube do Livro. Então, que existe há muito e muito tempo, mas como que a gente traz isso para o ambiente corporativo? Então a gente estruturou essas rodas de conversas que podiam ser online, presencial, e a gente dava o livro para a pessoa, ou trechos do livro, muitas vezes a gente nem exigia leitura integral, porque isso ajudava no engajamento. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo X, e a gente ia lá e trabalhava o capítulo X à luz da realidade da empresa. Então, a gente começou a fazer muito. E um outro ponto que eu vi é que, às vezes, as pessoas precisavam ser sensibilizadas pelo conteúdo. Não necessariamente elas precisavam fazer a leitura integral. Novamente, é claro que é muito importante o ato de ler, né? O que o ato de ler causa em nosso cérebro, plasticidade cerebral e tudo mais. Mas, às vezes, o mais importante era aquele conteúdo sendo passado para frente. Então, eu comecei a estruturar workshops de meio período ou de período inteiro, 4, 8 horas, com base no conteúdo dos livros. Então, eu não precisava ser especialista naquele assunto, o especialista era o autor. Eu pegava tudo que o autor fez, eu era uma facilitadora daquele assunto. Então, tudo que o autor colocou lá, a gente passava em dinâmicas, em cases e contava ali para as pessoas. E aí fixa, né? Fixa. E um dado que eu acho incrível, assim, a gente fez um trabalho dentro da Coca-Cola, em 2023. 2024. A Coca-Cola, ela precisava trabalhar o tema de equidade de gênero dentro da fábrica. Porque os homens não estavam aceitando as mulheres lá dentro da fábrica, aquela questão bem tradicional. E aí, existe um livro que chama Escute o que ela diz, e eles queriam trabalhar muito o conteúdo desse livro. Mas eles achavam que se eles dessem um livro, ninguém ia ler, não ia ter efeito impacto algum. Então, eu fui lá e estruturei um workshop de 4 horas, em que, basicamente, eu falei todos os cases do livro, eu trouxe os dados, eu trouxe pra realidade deles. Então, ao invés de eu mostrar algo ali, porque o livro é dos Estados Unidos, né, deles, eu trouxe ali uma empilhadeira, pra eles falarem como eles se sentiam com isso. Então, eu também adaptei um pouco do conteúdo para a realidade. E o mais curioso é que eles conseguiram absorver ali o conteúdo nessas 4 horas, conseguiu ter um impacto no que eles queriam, que era o tema de equidade de gênero, mas sempre que eu fazia isso, eu deixava um cupom para quem quisesse comprar depois o livro, se aprofundar na leitura e realizar a leitura. E eu nunca esqueço, eram em torno de 65 homens, 41 compraram o livro. Olha só. Olha que legal. Então, olhem só como, assim, era um ponto de partida para mostrar que livros podem ser interessantes, para a pessoa realmente ter esse, poxa, vou me aprofundar. Eu tenho certeza que nenhum compraria se fosse só de forma, né, Sim. por ele mesmo. E se a empresa comprasse e desse para ele, provavelmente eles não leriam, né? Exatamente. Então, é aí que é o pulo do gato, então, na sua visão, né? Que é o mote do nosso tema do podcast, né? Que é como fazer ações de treinamento tendo livros como ponto de partida, né? Exatamente. Adorei. Explica um pouquinho mais, que eu tenho certeza que o pessoal, eu acho que pode ser uma baita dica, né, para quem é de TD e tem dificuldade de fazer ações de treinamento, talvez trabalhar nesse formato, Lari. Então fala um pouquinho mais aí, se você tiver mais algum exemplo também para trazer, eu acho que é interessante, para que as pessoas consigam mentalizar como é que elas conseguem tangibilizar isso na empresa delas. Porque a questão de engajamentos de pessoas em realizar ações de treinamento em universidades corporativas digitais é baixa, né? E às vezes a gente tem temas muito sensíveis que precisam ser trabalhados. Né? E aquela coisa forçada de que tem que realizar o treinamento, tem meta para cumprir, o líder batendo no liderado, pode ser meio chato de fazer isso. Então talvez a gente inverta um pouco esse formato. Então, por favor, fica à vontade. Fala aí. Bom, então a gente começou
eu falo que a gente começou mais por uma necessidade do que por uma metodologia, e depois a gente criou essa metodologia. Entendi. Porque quando eu comecei, então a gente fez vários temas, vários workshops, e eu via muita gente perguntando sobre a real efetividade, né? Mas a gente consegue treinar as pessoas através da leitura? E aí eu comecei a fazer várias pesquisas também de avaliação, para entender, fazer pesquisas antes e depois, para entender que impacto que realmente aquelas rodas de conversa tinham no desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. E assim, a gente levantou dados muito espetaculares. Um dado que me choca bastante, por exemplo, é que uma das perguntas da nossa pesquisa em todos os treinamentos era assim: este é o primeiro livro que você leu após a escola? E assim... Que medo da resposta. Agora eu vou chocar. Por quê? E por que essa pergunta, né? Porque teve uma vez que eu estava dentro de uma empresa e uma líder de uma equipe de mais de 30 pessoas, com seus 40 anos, ela chegou pra mim e falou: Lari, eu tô muito feliz, porque esse é o primeiro livro que eu pego após a escola. E aí aquilo me deu um baque, né? Eu falei, nossa. E eu falei, será que é isolado esse caso? E aí eu falei, gente, coloca essa pergunta na nossa pesquisa. Vamos descobrir se é um caso isolado ou não. Bom, depois desses 3 anos em que a gente trabalhou com diversas empresas, a gente tinha ali um N de em torno de 2.000 respondentes, né, em todas essas pesquisas, e a gente descobriu que 48% das pessoas que passaram pelos nossos treinamentos estavam pegando em um livro ou se aproximando ali de um livro pela primeira vez após a escola. Quase metade das pessoas. E assim, a gente fez treinamentos com todos os níveis. Então, desde C-Levels até Fábrica, a gente fez treinamento com todos os níveis. Então, ali tem tudo, né? Essa pesquisa, essa resposta é de todos. Mas é bem chocante. Você imaginar que as pessoas estavam ali 20, 30 anos, às vezes, eram líderes das suas áreas, sem encostar em um livro. E aí eu percebi como que a empresa pode ser esse canal de reconectar as pessoas aos livros. Então, assim, é uma forma de desenvolvimento. A gente conseguiu comprovar, eu vou contar alguns casos. Mas também é quase como uma questão social mesmo, assim, enquanto sociedade brasileira, né? Da empresa ser esse ponto de reconexão das pessoas com os livros. Porque, infelizmente, muitas vezes no nosso setor de educação, a gente quer dar Machado de Assis para uma pessoa de 11 anos. E é muito difícil. E isso afasta as pessoas. Isso não aproxima, isso afasta. Então, a empresa pode sim ser essa porta de reconexão, que se perdeu muitas vezes ali no ensino fundamental, no ensino médio. Porque a pessoa ali achou que não era pra ela. Falou, não é pra mim. Eu não entendi bulufas do que tá querendo dizer aqui, por que eu vou continuar? Então, a gente viu esse impacto social também da empresa com esses treinamentos. Mas falando aí um pouquinho, então, do impacto no desenvolvimento, né, dessas pessoas, o que a gente conseguiu identificar muito é que a gente podia usar livros que, às vezes, não eram tão óbvios, tão explícitos, pra tratar de temas que estavam explícitos. Eu vou te dar um exemplo. Vai lá. Uma vez a gente chegou numa empresa e a gente sempre fazia reuniões de alinhamento para entender qual a lacuna e aí sim fazer a curadoria de qual livro que a gente ia trabalhar lá dentro. E como, em qual formato? É um clube do livro ou não? Vamos começar sensibilizando por um workshop. Faz um diagnóstico antes, sempre. Ali identifica qual é a melhor forma e qual livro mais se encaixa Sempre. E adapta ele pro contexto daí. Eu nunca trabalhei com pacotes fechados, sabe? Empresa compra tal livro e não, perfeito. Porque eu acho que cada caso é um caso. É um diagnóstico. Eu trabalho muito com essa questão de dados. Então eu acho que a gente tem que mensurar tudo. E a gente tem que mensurar o pré também, para que a gente consiga identificar ali a melhor estrutura para oferecer. Claro. Porque muitas vezes, se a gente começasse com o Clube do Livro, não ia ter engajamento. Porque as pessoas não iam ler. E aí não ia gerar. Então, às vezes, a gente tinha que começar sensibilizando com o workshop, gerando interesse pela leitura para ir estruturar um Clube do Livro. Então, muitas vezes, a gente nem começava com o livro, né? A pessoa nem encostava no livro. Ela ia achando que ela estava num treinamento tradicional, como sempre, e ali ela descobria que tudo aquilo era baseado em um livro. Eu chamei até de cavalo de Troia. Porque a gente entrava na empresa como se fosse um treinamento tradicional, que as empresas já estão acostumadas. Então, hoje vamos trabalhar equidade de gênero. Hoje vamos trabalhar comunicação não violenta. E depois de 2, 3 horas que a gente já tinha ganhado as pessoas, a gente contava que tudo aquilo estava dentro de um livro. Ou seja, que a pessoa poderia ter aquele acesso àquele conhecimento se ela lesse aquele livro. E aí isso gerava um insight, porque a gente já tinha ali as pessoas na nossa mão, assim, gostando do treinamento. Era a moral da história no fim da história, né? Exatamente. E aí como eu contei no case da Coca-Cola, isso muitas vezes gerou ali o interesse das pessoas em se aprofundar
pós-sensibilização. Então, voltando, a gente sempre fazia diagnóstico. Então, qual que é o melhor formato, né, pra gente passar esse conteúdo. E depois do diagnóstico, a gente fazia esse acompanhamento também, essa pesquisa. A gente teve, por exemplo, um case na Sony, na Som Livre, em que a gente descobriu que era melhor trabalhar um livro ao longo do ano. E aí, cada encontro era um capítulo. Era uma forma que a gente conseguia das pessoas se aprofundarem. Então, a gente era um livro que eram 9 práticas da liderança. Então, a gente trabalhava uma prática por encontro, só que a gente ia num nível de profundidade, em tantas camadas do que acontecia ali, de como eles poderiam colocar aquilo em prática, que era muito impactante para eles. Eles conseguiam realmente sair quase com um framework do que eles iam fazer ali a partir dessa prática. Então, assim, cada caso é um caso. E eu gosto muito dessa abordagem mais consultiva mesmo, Entendi. Sabe? Porque se for só pra fazer pacote, a pessoa compra. Tem vários clubes do livro online. Então eu sinto que quando a gente tá falando de treinamento e desenvolvimento, a gente tem que falar desse diagnóstico também. E um outro ponto muito interessante que eu fui perceber mais pra frente é que a gente começou trabalhando muito com livros de business, então de gestão de pessoas, de liderança, e ainda é o grande foco, sabe? As pessoas, as empresas, elas se sentem mais confortáveis em trabalhar esses livros mais diretos, mais explícitos do assunto. Mas algumas empresas abriram as portas para que a gente trabalhasse literatura. E dentro da literatura a gente colocasse camadas corporativas. E isso foi muito interessante. A gente tem uma empresa em que o diagnóstico inicial é que eles estavam com muita dificuldade em se abrir, em ter conversas difíceis. Eles fizeram um mapeamento ali pelo Great Place to Work e eles descobriram que a questão de imparcialidade, de justiça, estava com uma lacuna bem grande ali e eles precisavam trabalhar aquilo. Mas quando eles se reuniam em um treinamento formal, ninguém falava nada. Era aquele silêncio sepulcral, assim, sabe? Que a gente sabe bem como é. Então parecia que não tinha impacto nenhum. Tudo bem, aí eu falei, vou usar. Eu coloquei Revolução dos Bichos, ó o George Orwell de novo. Eu coloquei Revolução dos Bichos. Que assim, é um contexto político, é uma metáfora política, mas eu falei, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar, porque tem muito personagem, cada um tem um jeito, existe jogo de poder. E a gente começou a falar da Revolução dos Bichos. E aí eu nunca esqueço, assim, os primeiros 15 minutos foi um silêncio sepulcral. E eu puxando, porque numa roda de conversa, você tem que puxar, você tem que fazer as pessoas trazerem pra realidade. E aí o começo foi um silêncio sepulcral. Até que um das pessoas que eu sabia que era a pessoa, que estava ali, um detrator, ele bateu na mesa e falou assim, mas eu me sinto Sansão. Olha só isso, ele se identificou num personagem da literatura e foi a única forma que ele conseguiu expor que ele estava se sentindo injustiçado, que ele estava se sentindo sobrecarregado pela liderança. Então ele usou de um personagem, de um animal ali do livro, que também é uma metáfora, para conseguir trazer para as lideranças dele naquela roda como ele estava se sentindo, algo que ele nunca tinha feito antes. E foi aí que eu percebi, assim, como é possível a gente acessar outras camadas com a literatura também dentro do ambiente corporativo. Às vezes fica até mais fácil. Poxa, cara, que legal. Você me fez pensar sobre várias coisas, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa é as pessoas que estão nesse nível que não leem, têm dificuldade de começar alguma coisa. Talvez se a gente invertesse esse formato, né, no sentido de, em vez de a pessoa ir comprar o livro e ler, ou receber o livro da empresa e começar a ler, ela vai ter muita dificuldade de começar. Agora, se você inverte o formato, começando com um workshop de algo que ela vê que vai ser bom e trazer resultado para ela, e ao final desse workshop você entra aqui, cara, tá aqui, tudo que eu falei aqui tá nesse livro, isso vai causar a vontade dela de ler o livro, coisas que ela não teria se ela começasse do zero, né, sozinha. Eu acho que é aí que é o gatilho, né? Que aí sim ela se incentiva a ler um workshop que ela participou e viu que ele vai dar algum retorno para ela. Ela vê valor na coisa. É isso, né? É isso. Gera curiosidade, gera interesse. Existe um aplicativo aí que ele resume livros. E aí muitas pessoas foram contra. Eu acho que ele coloca 7 minutos do livro tal. Cara, eu já vi alguns. E muita gente foi contra. Mas eu conversando com os sócios, é absurdo a quantidade, porque eles direcionam para a compra do livro integral. É absurda a quantidade de compras que eles geram. Porque é justamente isso. É justamente isso. A pessoa ouviu os 7 minutos, às vezes ela vai ficar ali. E se ela quiser ficar ali também, tudo bem, porque ela tá assumindo que vai ficar no superficial. Sim. Eu acho que aí é a autonomia de cada um, né? A liberdade de cada um ficar na camada e no superficial que queira. Exatamente. Mas eles geram muitas vendas. Então, olha só, como também é um meio de gerar de instigar, de gerar curiosidade. Poxa, que legal.
E aí, eu vou te fazer uma pergunta que também é um pouco da dor minha, né? Aquela pessoa que tem um monte de livro em casa, vai na livraria, acha um livro legal, compra, mas para começar a ter a cultura da leitura e começar a ler, dói um pouquinho no começo, ela não está acostumada, né? Acho que é muito em função de não dedicar um tempo e um espaço para leitura, ou toda hora tem WhatsApp tocando, tem coisas passando, redes sociais, né? Então são várias coisas que tiram a atenção da pessoa. E aí quando ela efetivamente começa a ler, a dificuldade de absorção da leitura é muito grande porque ela não tem né? Ela não faz isso diariamente, né? E ela lê 1, 2 páginas e ela assim, meu Deus, o que estava em volta? Então esse começo dói muito, né, Lari? Então me conta um pouquinho assim, se você fosse dar uma dica a pessoas que estão nesse momento, né? Como é que você faria, sabe? Cara, acho que não tem outra palavra senão hábito. É assim, Hábito, né? acho que muita gente voltou a treinar agora no começo do ano, né? No começo dói, não dói? Eu voltei a treinar musculação, nossa, as primeiras 2 semanas as minhas pernas não paravam em pé de dor. Eu sinto que é a mesma questão. É assim, dói no começo. Dói no começo e se você não insistir no começo, você não vai continuar. É exatamente como um treino ali de musculação, sabe? Você garantir esse hábito até que se torne realmente algo da sua rotina. E outra dica que eu dou também é, gente, não existe literatura ruim, sabe? Existem níveis ali de profundidade, de camada. Comece por algo que você goste. Tema, isso é muito bom, porque às vezes a gente quer começar com um livro que falaram pra gente, com James Joyce, do Ulisses. Cara, é muito difícil, assim, muito difícil, e isso vai tornar o processo muito mais doloroso dessa aquisição do hábito. Então, realmente, comece com algo, com um tema que você goste, com uma literatura mais fácil, porque isso vai gerando pouco a pouco o hábito ali, que sejam 10 páginas por dia, depois você vai aumentando, e isso vai gerando o hábito. E algum período do dia é o melhor para leitura, na tua visão? Assim, até pessoas no horário de almoço, à noite, ou... Dizem, né, que o nosso cérebro, ele tem muito mais atenção plena pela manhã. Né? Então eu tento, mas é difícil, né, porque aí você abre o e-mail, e aí tem a reunião, então pra mim é muito difícil. Eu costumo ler mais pela noite, e aí final de semana eu leio mais pela manhã também. Mas dizem que realmente a gente tem uma absorção ali muito melhor, né, a memória e tudo mais pela manhã. Então... talvez essa seria a recomendação, mas é a questão assim, que nem academia. É melhor ir qualquer hora do que não ir, né? E aquela muleta de, não tenho tempo, né? A gente até falou um pouquinho disso, né? A gente sempre tem tempo, né? É só organizar bem a nossa rotina. Né? Exatamente. Eu acho que é isso que eu te falei, é a priorização do nosso tempo, né? Priorização. Então, onde que a gente tá colocando essas nossas 18 horas diárias, né? E eu falo que eu gosto sempre, o meu celular, né, tem aquela gestão do tempo, né, em redes sociais, que você vê quanto tempo você ficou em cada... Sim. E eu gosto sempre de ver aquilo, porque é meio chocante, né? Porque a gente não tem noção de quanto tempo a gente passa dentro de redes sociais e tudo mais. Às vezes eu acho, é pouco, mas é muito, assim. Então é a nossa priorização do tempo, o nosso tempo tá cada vez mais colonizado por tudo muito rápido, vídeos muito rápidos, 10 segundos, tanto que eu tenho uma tendência agora também de tentar assistir vídeos mais longos, né? Eu abro o YouTube, eu priorizo os vídeos de 15 minutos, porque é também um treino de paciência. E eu sinto, assim, que a gente tem um grande desafio com a nova geração, né? Você tem filhos, né? Tem uma filha. E quantos anos? 9 anos. E como que tá essa questão de vídeos e tudo mais? Assim, hoje ela já nasceu 100% digital, né? Então, assim, é WhatsApp, é jogar joguinho com as amiguinhas e tudo. E no começo, quando a gente apresentou o livro para ela, né, ela tentava passar como se fosse um tablet, né, no começo, né, não entendia. E a gente agora tá realmente incentivando mais, e a gente começou pela dica que você deu, né, para ela criar o hábito da leitura. A gente falou assim, cara, vamos comprar umas revistinhas, né, de histórias em quadrinhos mesmo, e aí ela começou a ler a partir dessas revistinhas de história em quadrinhos. E aí a gente foi, agora vamos trazer um livro que tenha bastante gravuras e aí a gente foi graduando, né? E agora sim, com o passar do tempo ela está começando a ler mais. Só que, de novo, né? Tem que ter uma rotinazinha de um tal horário, 20, 30 minutinhos ali para ler 5, 10 páginas, né?
Isso é uma coisa que as pessoas também precisam, é ter essa rotina de leitura, né? Ter esse espaço, né? Colocar esse espaço na agenda. Eu tenho, assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho um irmão que ele tem 10 anos. E tem me preocupado muito, assim, o que eles estão consumindo, Total. né? Que tem até a palavra do ano, que foi a palavra de 2024, que é o brain rot, né? Que é o apodrecimento cerebral. Porque é coisa sem conteúdo, sem sentido, e que é muita dopamina, então música muito alta, estímulos muito altos. E isso realmente vai afastar muito essa nova geração da leitura. Porque a leitura é o oposto disso, né? É esse momento quase de suspensão, de uma contemplação ali, quase uma meditação a leitura se torna. Então é muito diferente desse novo consumo que a gente vem acompanhando. E leitura é treino, né? É como ir na academia, né? É você desenvolver realmente a musculatura do cérebro. Exato. Tem um estudo que eu adoro, que eu trabalhava muito também dentro das empresas, que foi feito pela Universidade de Emory. Legal. E o que eles fizeram? Eles pegaram 19 estudantes ali na universidade, e esses estudantes, eles estavam lendo Pompeia, do Robert Harris, que é um livro que é cheio de conflito, sabe? Um livro forte, denso. Eles leram por, eu acho que 30 dias, Pompeia. E eles tinham uma meta de ler, e aí todos os dias eles passavam na manhã seguinte a leitura por uma ressonância magnética. Porque eles queriam entender o que a leitura no no dia seguinte, causava ali no cérebro deles. E eles descobriram algo muito importante até para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento a partir de livros, que foi o seguinte: a leitura, mesmo nesse ela ativava uma área do cérebro que não é apenas a criatividade, porque a gente acha que leitura traz repertório linguístico, traz criatividade. Traz. Mas não é só isso. A leitura ativava a área de que as coisas físicas acontecem. Então, se eu estou lendo um livro que o personagem principal está tendo que tomar uma decisão, é como se eu estivesse tomando essa decisão. Então, a gente estimula realmente esse processo do que está acontecendo ali. Então a leitura, sabe quando a gente fala, esse livro me transportou para aquele lugar? Sim, total. É quase que fisiologicamente comprovado que ele transporta, que você está ali como se você estivesse passando por aquilo. E que insight isso me deu quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento? Que a leitura, na verdade, ela é um simulacro de uma civilização. Então, eu posso treinar diversas soft skills. Eu posso usar isso como ferramenta, eu não preciso colocar a pessoa num conflito. Eu posso trabalhar um livro que traz conflitos para que ela consiga identificar ali o que ela faria. E isso acontece no cérebro dela. Então, quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, é usar esse lado dos livros. Da leitura dos livros como ferramenta de desenvolvimento das pessoas. Porque, de fato, é um simulacro da vida, sabe? Poxa, cara, que legal, Lari. Que legal demais. Mas eu vou te falar, tá? Te confesso, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de focar no livro e fazer o negócio acontecer do começo ao fim. Porque tem gente, às vezes, que, eu tô lendo um livro, né, tem, sei lá, 400 páginas. Aí passa 7, 8 meses, terminou, não, ainda falta um pouquinho. E aí, é uma pergunta que eu te faço, assim, né, qual é o ritmo de leitura, né? Porque às vezes você vê pessoas que passam quase um ano para ler um livro de 300, 400 páginas, então eu não sei nem se ela lembra o começo do livro e já tá na metade pro final, entendeu? Então me conta um pouquinho do ritmo, assim, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Então, eu acho que depende muito do livro, né? Assim, vou dar exemplos pessoais. Tem livro que eu leio em um dia, que eu sento num sábado e eu fico doida ali, eu leio até o final. Então tem livro que eu vou ler em um dia. Mas eu tô com um livro ali, chama Yoga, que é de um francês, que é super existencial e não sei o quê. Eu tô há 4 meses nele. Olha e não só. acabei. Então, assim, eu sinto que vai muito de como aquele conteúdo te atravessa. Porque ali eu preciso, sei lá, às vezes eu tô lendo, justamente pela questão de absorver, às vezes mais de 3 páginas me deixa muito densa, sabe? Eu preciso ler 3, 4 páginas só. E aí pensar e tudo mais. Então, assim, eu sinto que depende muito do conteúdo, de como aquele conteúdo está te afetando. E às vezes você também... Leituras mais leves você vai conseguir colocar um ritmo. O que eu digo sempre é, não encana muito, né, com esse ritmo, encana com hábito. Então, assim, continua lendo, assim, lê um pouco. Às vezes, se você tá nesses livros que vão demorar um ano, pega outro que é mais tranquilo e vai junto. Eu também leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então, hoje eu costumo ler muito um de literatura e um de negócios ao mesmo tempo. Vai mesclando. E aí vai mesclando. Então, eu acho que é muito mais sobre esse hábito do que sobre um ritmo imposto. Uma curiosidade minha pra você agora.
Quantos livros você já leu? Você sabe, não? Você tem esse número? Não, eu sei quanto eu li no último ano, que eu faço o desafio ali do aplicativo. Aham. No último ano eu li 57. Olha só. De lazer, tá? Porque como eu trabalho com isso, eu não coloco o que eu leio por trabalho. Entendi. Deveria colocar, né? Deveria, né? Agora eu tô pensando bem aqui. Mas aí é uma pergunta minha, né? Que assim, em ambiente corporativo, pessoa que é um leitor assíduo, ávido, se destaca mais do que uma pessoa que não tem a leitura como hábito? Sim. Criatividade, inovação. Tem um estudo disso? Não tem um estudo, eu queria muito que tivesse. Às vezes eu queria encabeçar um estudo sobre isso. Não tem um estudo, assim, eu já procurei bastante. Não tem nada que relacione ainda a leitura e ambiente corporativo, olha só. Olha só. Falta, né? Falta bastante, sabia? Eu falo que às vezes eu vou voltar pra academia pra gente conseguir fazer isso. Mas o que a gente vê empiricamente é que pessoas que leem mais, que têm esse hábito, elas conseguem ser mais criativas e mais inovadoras. E eu justifico muito isso a esse estudo da Emory, porque elas passam por outras vivências. É como se a pessoa tivesse diversas vivências. Então ela tá na Itália decidindo um conflito, depois ela vai pra Suíça. Então imagina só se isso fosse real na vida dela. Claro. Quanto essa pessoa traria de repertório, traria de bagagem pra empresa. Então a partir do momento que a gente comprova que a leitura pode ser um simulacro das decisões da vida real, a gente comprova que também essas pessoas vão ter mais bagagem corporativa pra oferecer ali dentro de uma empresa. Gente, é que nem ROI de T&D. A gente sabe que dá resultado, mas é difícil pra caramba comprovar. Livro é a mesma coisa também com relação às pessoas, né? Tanto a parte hard skills e soft skills, as duas coisas. Né? Exatamente. A verdade, é muito difícil a gente medir soft skills, né? Não, total. É algo que as empresas têm dificuldade em qualquer área, assim, não necessariamente só com livros. Por isso que eu gostei muito e sempre eu trouxe essas pesquisas pra gente entender resultados, né? E muitas vezes eu venho acompanhando também resultados financeiros da empresa. Então, após um ano ali de treinamento com livros, de clubes do livro, como melhorou o resultado financeiro? Vocês conseguiram medir isso? A gente conseguiu em algumas empresas e tem uma melhora considerável. Olha só, cara. Tem uma melhora considerável. Novamente, podem ser por diversos fatores, não apenas a leitura. Mas sim, tem impacto. Tem impacto, né? Então, assim, para as empresas, né? Como as empresas... Qual mecanismos que elas podem fazer para incentivar os colaboradores a iniciar esse processo, né? Existem formas, contatos, como é que elas... Com quem que elas se conectam, digamos assim? Eu acho que assim, existem áreas dentro de T&D que podem estruturar internamente. Boa. Então, assim, procurar... O que eu falo sempre é esse diagnóstico. Onde estamos hoje? Para entender qual livro, qual conteúdo é importante. Ouvir os colaboradores também. Então, assim, entender como que é o nível de leitura deles. Porque se você tiver numa área ali que é totalmente iniciante, desculpa, às vezes é melhor começar por um workshop, por uma sensibilização. E aí, agora, talvez eu seja polêmica, tomar cuidado com os métodos em que você vai colocar a leitura dentro da empresa. Porque muitas vezes as pessoas se afastaram dos livros por conta de uma imposição ali na época da escola, que nem a gente falou. E eu vejo muitas empresas usando método, por exemplo. Barreira até, né? De criança que depois cresce. Exatamente. E tem esse bloqueio, né? E aí isso afastou as pessoas. Então eu acho que as empresas têm que tomar esse cuidado para não repetir essa barreira, para não repetir esse mesmo modelo. Então existe um método que é muito famoso dentro das empresas, que você sorteia a pessoa na hora. Tipo, a gente tem que ler 50 páginas. Aí a gente vai chegar aqui e vai sortear quem vai falar dessas 50 páginas. Pode ser qualquer um. Se você não leu, é cancelado o evento. E assim, é muito usado esse método. Chama Kumbuka. E eu acho um terror. Porque eu acho uma tortura. Porque imagina só, você sente, meu Deus, pode ser meu nome. E pior, assim, se eu não ler, vai cancelar o evento. Então, assim, eu sinto, muitas empresas, foi o método mais consagrado nos últimos 10 anos de trabalhar livros dentro das empresas. E eu particularmente não gosto. Porque eu acho que ele é mais uma barreira pra gente mostrar que os livros podem ser interessantes, que não precisa ser uma imposição constante. Então eu sempre digo pras empresas, tomem cuidado com que método vocês vão usar. Entendi. E contem comigo também, assim, podem me chamar. Eu não falei minhas redes sociais no começo, né? Eu até ia deixar isso pro final, mas já deixa as tuas redes sociais, o pessoal se conectar com você. Eu acho que vai ter muita gente que vai te procurar, né? Ah, legal. Eu estou como Larissa Caldin, tanto no LinkedIn quanto no Insta.
Eu também tenho um Insta que chama Caldin Fotos. Eu adoro tirar fotos, mas sou leiga, mas adoro tirar fotos. Então, podem se conectar também. A gente pode entender o melhor método e diagnosticar, né? Como que é, de que ponto que a gente está saindo, qual o nível de maturidade das pessoas ali perante os livros, para ir entender o melhor método. Eu só sempre falo assim, pensem, né, na empresa, nessa área de treinamento e desenvolvimento, e aí em qualquer, né, não somente os livros, mas como um agente de transformação. Então, principalmente quando a gente está falando da leitura, a empresa pode ser esse agente de transformação. Então, vamos tomar cuidado para a gente não afastar ainda mais as pessoas do que aproximá-las dos livros. E fechamento, né? Geralmente a gente encaminha, né, de forma mais forçada para um fechamento, né, para não tomar muito tempo do pessoal que está escutando a gente ou está vendo, né? Mas, pelo menos na minha visão, eu tô achando que a gente fechou esse ciclo de conversa de forma bem legal. Ai, né, Lari? sim. Então, por favor, fica à disposição aí para dar o teu fechamento, caso faça sentido, né? As redes sociais você já deu, né? Então, por favor, tá contigo agora essa finaleira. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom, assim, ter esse espaço de troca. Foi super leve, assim. Espero que vocês tenham gostado também. E, assim, acho que fica... É isso, tentem ler. Acho que quando a gente fala de trabalhar livros das empresas, a gente tem que ser o protagonista primeiro disso, né? Então tentem ler. Livros são legais, livros nos transportam para outras realidades e livros podem realmente transformar aí nossas vidas, nossas empresas e a nossa sociedade. Lari, que bate-papo legal. Eu adorei. Eu sei que você deve ter passado os 45 minutos, que é a nossa média, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela, né, sua dedicação aqui com a gente. Te agradeço demais. Aprendi bastante hoje também, né? Espero que vocês também tenham gostado, né? Então esse foi mais um episódio do TIDcast. A gente finaliza essa edição de horas, esse episódio de hoje, mas tem muito mais por vir ainda, tá bom, pessoal? Valeu, gente. Tchau, tchau.